Olá, boa noite. Boa noite, colegas, alunos do curso de Direito, terceiro período da Faculdade Pitágoras. Estamos aqui no regime de aulas online, em razão desse todo esse transtorno que nosso país, nosso município, nossa cidade, o mundo todo vive, em razão dessa crise na saúde, né, que é da pandemia do coronavírus. Enfim, a nossa Faculdade Pitágoras coloca à disposição de todos vocês para que não haja nenhum tipo de prejuízo, tanto no ensino quanto no percurso desse período, essas aulas que seriam ministradas de maneira presencial. Então, na aula que será apresentada hoje, que teríamos hoje, dia 18 de março, agora 18 horas e 50 minutos, para quinta-feira, ou seja, essa aula para o terceiro período matutino e terceiro período noturno. Então vamos lá. A nossa disciplina, o nosso tema de hoje tem como objetivo nós conversarmos a respeito da progressão de regime. Quando nós pensamos em progressão de regime, a primeira ideia que vem à mente é lembrando lá do artigo 33, quando no Código Penal, está com o seu Código Penal aí? Então, quando no Código Penal, no artigo 33, ele traz para a gente ali da reclusão e detenção. E diz para a gente, a pena de reclusão deve ser cumprida no regime fechado, semiaberto e aberto, e a detenção no regime semiaberto ou aberto, não é? Então nós temos a pena, dentro da pena de reclusão, o regime fechado, semiaberto e o aberto. Então vamos conversar a respeito dessa progressão do regime, progressão de regime, na qual o condenado, segundo a lei, ele tem direito. Perfeito? Então vamos caminhar nessa linha, lembrando, é claro, do artigo 33 do Código Penal, que foi objeto de estudo na aula passada, na qual nós tivemos a oportunidade de conversar presencialmente. Vamos lá? Seguindo. Olha lá, o artigo 33 está na tela. Da progressão do regime, ou seja, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas na forma progressiva, né? Segundo o mérito do condenado, observados os critérios e ressalvas nas hipóteses de transferência ao regime mais rigoroso. Essa redação é do artigo 33. Certo? Parágrafo 2º do nosso Código Penal. Então, quando nós temos essa lei, esse parágrafo 2º, dizendo que haverá o quê? A mudança, o critério para passar de um regime para o outro, será observado, né, obedecerá alguns critérios. E esses critérios do regime mais rigoroso para o menos rigoroso, do mais severo para o mais brando, nós temos alguns critérios segundo estabelecidos pela lei. Temos critérios objetivos e critérios subjetivos que a própria lei nos indica. Perfeito? Seguindo. Dentro da progressão de regime, como eu disse, critérios objetivos e subjetivos. Lembrando que a Lei de Execuções Penais, lá no seu artigo 112, eu vou jogar na tela o artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Mas antes da gente conversar sobre a Lei de Execuções Penais, que faz menção direta à progressão de regime, eu tenho que abrir um parênteses aqui e dizer que a lei, né, do pacote anticrime, a Lei 13.964, 13.964. Opa, o que aconteceu aqui? Vamos lá. Aí, ó. A Lei 13.964 de 2009, melhor dizendo, do dia 24 de dezembro de 2009, né, a Lei da Ceia de Natal, ela alterou significativamente a redação do artigo 112, precisamente quanto aos regimes ou
a progressão de regime, certo? Então, quando nós pensávamos, né, na Lei de Execuções Penais, no artigo 112, nós tínhamos os seguintes critérios, objetivos. Quais os critérios objetivos da Lei de Execuções Penais, no artigo 112, que desencadeava na aplicação da progressão de regime? Vamos lá na lei, no artigo 112. Vamos lá, no artigo 112 está aqui, ó. Vamos ler essa parte grifada aqui, ó. Tá vendo? A pena privativa de liberdade será executada na forma progressiva, com a transferência do regime menos rigoroso para o regime menos rigoroso, ou seja, do mais severo para o mais brando, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos quanto? 1/6 da pena no regime anterior. No regime anterior. Beleza? Então, esse é o critério que? Objetivo. Cumpriu ao menos 1/6 da pena para os crimes comuns, pode progredir de regime. Sairia do regime fechado para o semiaberto. Lembrando que a lei dos crimes hediondos diz sai de 1/6 e vai para 2/5 e 3/5. Então, esse critério objetivo ele é alterado. Diferente dos crimes comuns, na qual o preso teria que cumprir 1/6 da pena, ao menos 1/6 da pena, ele sai de 1/6 da pena para os crimes ou delitos hediondos, para 2/5 e 3/5 da pena. Esse é o critério objetivo. E o critério subjetivo, nós temos aqui, ó, ostentar bom comportamento carcerário. O condenado, o encarcerado, no critério subjetivo, além de ter cumprido 1/6 da pena lá, que é o critério objetivo, nos crimes comuns e nos crimes hediondos, 2/5 ou 3/5, ele deve ostentar no critério subjetivo o bom comportamento carcerário. E ainda, comprovado pelo diretor do estabelecimento. Certo? Então, além de ostentar bom comportamento, o diretor do estabelecimento tem que comprovar que aquele encarcerado pode progredir de regime. Ok? Então, esses eram os critérios, tanto objetivo quanto subjetivo, na Lei de Execuções Penais, no artigo 112, com referência à progressão de regime, na qual temos lá no parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal. Voltando aqui na nossa aula. Então, dentro da progressão de regime, lá atrás, antes do dia 24 de dezembro de 2019, antes da lei ser sancionada, né, a lei do pacote anticrime ser sancionada, nós tínhamos essa aplicação. No entanto, com o pacote anticrime, a Lei de Execuções Penais mudou. Ou o artigo 112 da Lei de Execuções Penais mudou. Perfeito? Então, nós temos aqui, dentro da Lei de Execuções Penais, um novo artigo 112, e aqui tem o nosso ministro Sérgio Moro, né, na qual um dos idealizadores da Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. Nós temos também critérios objetivos e subjetivos. Tudo bem? Então vamos lá. Dentro dos critérios objetivos, vamos para a lei? Dentro dos critérios objetivos, nós temos que a pena privativa de liberdade será executada na forma progressiva. Beleza, tranquilo, não é? Com a transferência para o regime menos rigoroso,
a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Peraí. Então ele sai daquele 1/6 de crimes comuns, ou 2/5, 3/5 para os delitos hediondos, e estabelece uma série de critérios a partir dos incisos seguintes, do inciso 1 ao inciso 8, inciso 8º, isso, exatamente. Critérios objetivos, não é? Para a progressão do regime com a transferência para o regime menos rigoroso. Então vamos lá. O inciso 1º diz o seguinte: para a transferência do regime menos rigoroso, 16% da pena, ou seja, o encarcerado ter cumprido ao menos 16%, se, vamos lá, for primário e tiver sido cometido, o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Certo? Então vamos lá. Um tipo penal para esse caso aqui, o furto, não é? O furto, um cidadão condenado, né? Ele primário, ele não comete o furto, ele não tem violência e nem tem grave ameaça à pessoa. Então, uma pessoa que é condenada no furto, ele pode ser beneficiado com 16% do cumprimento da pena, ser beneficiado para um regime menos rigoroso. 20% da pena, ou seja, o cidadão ter cumprido ao menos 20% da pena, se o apenado, não é, for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça. O apenado, o condenado, o criminoso lá, né, do furto, ou seja, de um 155, aí vem de novo, um 155, de novo, um 155. Não é? Então nós temos aqui uma cidadão de residência em um crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? 25% da pena se o apenado for primário e tiver cometido crime, né? O crime for cometido com violência ou grave ameaça. Então olha lá, o camarada, ele é primário, mas cometeu um roubo. Né? Na prática do roubo do 157, nós temos lá, olha bem o que diz o 157, todos nós já conhecemos o 157, apesar de não termos estudado a parte especial do 157, são tipos penais que nós conversamos na sala de aula. Vamos lá. Roubo 157, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Aqui, ó, cometido com grave ameaça ou violência à pessoa. Então, nesse caso aqui, para que haja a possibilidade da transferência para o regime menos rigoroso, o cidadão tem que ter cumprido ao menos 25% da pena. Outro caso, 30% da pena se o apenado for reincidente de crime de violência ou grave ameaça. A mesma coisa, o cidadão comete um roubo, mas ele é reincidente. Então, em vez de ele cumprir 25%, ele cumpre 30% e ele pode o quê? Progredir de regime. Inciso 5º aqui, ó, o inciso número 5. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Agora veja, se for primário, então 40% da pena se ele for primário e for condenado por um crime hediondo, tá? Nós temos lá os crimes elencados na lei de crimes hediondos, né? Por exemplo, o estupro, crime hediondo, 40% tem que cumprir para ter a progressão do regime. Vamos lá. Inciso 6º, 50% da pena se o apenado for. Opa, agora vamos lá. O camarada tem direito à transferência do regime mais severo para o mais brando. Ele vai ter que cumprir a pena de 50%, né? Ao menos 50%. Se
condenado à prática de crime hediondo, resultado morte, se for primário, e ainda vedado o livramento condicional. Olha só, a situação começa a ficar mais complicada. A linha B, condenado por exercer comando individual coletivo de organização criminosa para a prática de crime hediondo ou equiparado. Uau! A linha C, condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Então, todos esses incisos e alíneas foram inseridos pelo pacote anticrime. Veja aí a lei 13.964 de 2019. Na verdade, foi uma atualização da lei, né? Um sistema punitivo, um sistema mais severo dentro do sistema penal para quem está encarcerado. Inciso 7º, né? 60% se o apenado for reincidente na parte de crime hediondo. 70% da pena se o apenado for reincidente de crime hediondo ou equiparado ao resultado da morte, vedado livramento condicional. Então veja que esses critérios aqui são critérios objetivos. Objetivos, ou seja, tem que alcançar aquele percentual e ser compatível com o crime, o fato típico que ele cometeu. Perfeito? Dentro dos critérios subjetivos, olha lá, ó. Lei de Execuções Penais, artigo 112, alterado pela Lei 13.964, de 2019, critérios subjetivos. Nós temos aqui o parágrafo 1º, que diz o seguinte: em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovado o quê? Pelo diretor do estabelecimento. Perfeito? Então, olha aqui, esse é um critério subjetivo. Aí nós temos aqui o parágrafo 3º, que diz pra gente aqui, ó, no caso da mulher gestante, ou que for responsável por crianças ou pessoas com deficiências, os requisitos para a progressão de regime serão outros aqui, ó, né? Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente, ter cumprido ao menos um oitavo do regime anterior, ser primária, ter bom comportamento carcerário, não ter integrado a organização criminosa. Então, no caso da mulher gestante ou que for mãe, acrescenta-se aí cumulativamente essas hipóteses que nós temos no artigo 112. Ok? Então, dentro dessa nossa abordagem do artigo 33, da parte geral do nosso Código Penal, precisamente o parágrafo 2º, que trata aí da progressão do regime, nós demos ênfase aqui à atualização da legislação de acordo com o pacote anticrime, que alterou de forma significativa. Antes nós tínhamos 1/6, 2/5, 3/5. Hoje não. Hoje nós temos 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% do cumprimento da pena, não é isso? E ainda observado o quê? Qual foi o fato típico, qual foi a norma incriminadora que ele o quê? Cometeu, certo? Então, quando estamos agora dentro da progressão de regime, o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, antigo artigo 112, não é? Que dizia para a gente apenas 1/6 e falava do mérito. Hoje nós temos o mérito, o critério objetivo e o critério subjetivo para a possibilidade da transferência para o regime menos rigoroso. Saindo lá do fechado, semiaberto, aberto, saindo lá do mais severo para o mais brando. Perfeito? Então fica aqui o nosso bate-papo de hoje, da progressão de regime, e eu vou lançar depois aí uma atividade para a gente conversar,
né, para a gente poder fazer e conversar em sala, em razão da nossa aula online, para a gente não perder o foco, tá bom? Do nosso aprendizado. Tá joia? Um grande abraço para você, bons estudos. Qualquer dúvida, mensagem pelo portal. Qualquer dúvida, você tem aí meu telefone, o WhatsApp. Estamos aqui à disposição, em nome da Faculdade Pitágoras, para atender você, aluno, em razão de todo esse transtorno que nós vivemos, né, no nosso país. Estamos vivenciando no nosso país. Mas não é por isso que vamos deixar de estudar. Vamos seguir em frente. Grande abraço. Até mais. Boa noite.